E aí, a partir daquele dia, eu pensei assim, eu falei, cara, eu nunca mais vou deixar que outro defina o meu valor. Olá, pessoal, esse é um projeto que eu tô querendo começar há muito tempo e finalmente eu comecei. Gente, é aquilo que a gente fala, né? Cara, a gente tem que começar. Quando a gente quer começar alguma coisa, não precisa estar perfeito, a gente precisa começar com o que a gente tem. Então eu tô aqui, ó, enrolando pra começar esse projeto, mas agora eu falei, não, chega de enrolar. Agora eu vou começar. E qual é o meu intuito de trazer isso aqui pra vocês? É justamente trazer as minhas histórias, as minhas vivências dentro da medicina tradicional com o empreendedorismo digital e o empreendedorismo na parte de inovação. Então eu quero trazer tudo que eu já vivi nesses últimos 5 anos e mostrar pra vocês que é possível sim a gente ser médico, ser profissional da saúde e também empreender e ajudar outras milhares, milhões de pessoas aí no mundo afora. Então, eu vou trazer muitas histórias que eu vivi, histórias que as minhas alunas viveram, justamente para mostrar para você que tá aí do outro lado, que pode estar às vezes um pouco inconformado com a vida que você tá levando, que sim, é possível e tem um caminho lindo dentro da medicina que não precisa ser só esse caminho tradicional que ensinam pra gente durante a faculdade, tá bom? Então, vamos comigo lá que hoje eu quero contar pra vocês como que foi essa transição. Bom, gente, então como que tudo começou? Não sei se você que tá aí do outro lado também está passando, já passou por isso, mas acredito que sim, porque eu lembro que era uma coisa que muitos amigos meus reclamavam e eu também reclamava muito. Eu era uma pessoa muito reclamona, gente. Apesar de não ser o meu real eu me tornei uma pessoa muito reclamona depois que passei pela medicina, primeira residência, segunda residência, terceira e por aí vai. Bom, mas eu lembro que o que começou a me deixar muito inconformada foi quando eu entrei na minha primeira residência de cirurgia geral. Eu saí da faculdade e falei, bom, ótimo, agora eu vou trabalhar como médica, agora eu vou entrar na minha residência, vai ser tudo lindo. E eu comecei a perceber que as coisas não funcionavam. E aquilo ali me começou a me corroer. E a sensação que eu tinha, não era o problema pra mim, não era trabalhar muito, porque eu amava a minha residência de cirurgia, eu gostava muito do trabalho, mas o problema é que eu tinha que fazer coisas porque o sistema não funcionava. E aquilo ali começou a me corroer de uma maneira. E aí eu pensei assim, não, mas quando eu formar na residência, isso vai melhorar, quando eu for para o hospital particular, isso vai melhorar. O que foi, eu acho, a minha principal desilusão, digamos assim, com a medicina? Foi que justamente eu me formei, eu tinha uma expectativa ali de como seria a minha carreira, né? Eu fiz primeiro residência de cirurgia geral em Bom Sucesso, depois eu fiz residência de cirurgia vascular na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, depois eu fui fazer uma pós-graduação de transplante renal, que é a minha paixão, assim, eu sempre gostei muito dessa parte, né, de trabalhar, enfim, com cirurgias grandes, com a parte de transplante, captação de órgãos e tudo mais. Só que eu comecei a entender que muitas coisas do sistema não deixavam eu trabalhar da maneira que eu gostaria. Como, por exemplo, cara, aquela demora no centro cirúrgico. Então, poxa, às vezes eu ia lá, agendava minhas cirurgias no hospital particular e eu ficava 2, 3, 4 horas esperando. Outra coisa que me incomodava muito é que eu não sabia quanto muitas vezes eu ia ganhar ali no final do mês, né? A gente colocava os códigos das cirurgias e, cara, a verdade é que o plano começava a pagar quanto ele queria e quando ele queria. Tiveram algumas cirurgias que eu recebi, sei lá, 9 meses depois. E um valor assim, gente, simbólico pro trabalho todo que estava sendo feito ali. Então, eu diria que aquilo ali começou a me incomodar muito. E eu pensei assim, gente, mas eu estudei 11, 12 anos e era pra eu estar me sentindo muito mais valorizada do que eu realmente estava sendo. E eu pensei, gente, não é possível. Tem que ter algum outro caminho, precisa ter alguma outra solução para isso aqui que eu tô vivendo. Será que o resto da minha vida inteira vai ser assim? Vai ser depender do horário que o hospital vai querer me dar a sala? Vai ser depender de quanto o plano vai me pagar? O que eu posso fazer de diferente para eu poder ter o retorno que eu sempre sonhei em ter na minha vida profissional, com muita liberdade, um retorno financeiro que realmente fosse justo para tudo aquilo que eu havia estudado. E aí eu lembro que, assim, tinha essa questão de eu estar muito inconformada com tudo aquilo que estava acontecendo, mas eu não sabia por onde começar. Eu falava, gente, mas tá bom, o que eu faço? O que eu posso fazer de diferente? Eu não tinha a menor ideia do que eu poderia fazer de diferente. Naquela época não tinham tantas pessoas falando sobre empreendedorismo na medicina como tem hoje em dia. Então
eu acho que eu, de alguma maneira, comecei a buscar ali fora da minha bolha da medicina algo diferente. E veio uma propaganda ali, até no meu Instagram, o algoritmo já me hackeando, sabendo que eu queria fazer alguma coisa diferente, me mandou ali uma propaganda sobre o Shell Iniciativa Jovem, que foi o meu primeiro contato com empreendedorismo, não tinha absolutamente nada a ver com medicina, tá, gente? Era um projeto totalmente fora. E foi quando eu realmente comecei a empreender isso, ele foi em 2020. Eu fiz o meu primeiro pitch ali de vendas, né? Que depois, agora, hoje em dia, isso ficou super comum. Mas para poder defender a minha ideia, defender ali o meu projeto que eu queria montar na época. Então, acho que esse foi o meu primeiro contato ali com o empreendedorismo. E eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, eu nem sabia o que significava. Mas que foi o que... Sabe assim, quando a gente vê a luz no fim do túnel? Eu acho que foi uma sensação de luz no fim do túnel, do tipo, caramba, existe um mundo novo que eu não conheço e que eu não quero ficar de fora. E aí foi quando eu comecei a estudar muito sobre. Bom, e aí durante a residência ali de cirurgia vascular eu já comecei a empreender, já comecei a montar os meus novos projetos, mas eu ainda estava muito no mundo das ideias, né? E quando eu fui formando ali para cirurgia vascular, eu falei, cara, eu preciso tirar isso aqui do papel. Eu preciso começar, de fato, o meu projeto, que é o que eu defendo muito. Ali quando, enfim, eu tô com as pessoas ao meu redor que querem começar seus projetos, gente, vamos começar nosso projeto, vamos tentar começar mesmo sem estar perfeito. E foi exatamente o que eu fiz lá na época. Eu pensei, cara, qual que é a maneira mais barata e rápida que eu posso tirar um projeto do papel, começar ele, entender como é que isso aqui vai funcionar. E aí foi quando eu comecei a entender sobre o empreendedorismo digital. Só que, gente, imagina, isso agora, a maioria dos médicos, eles têm páginas no Instagram. Isso há 5 anos atrás, não era a maioria. Ainda era muita coisa de charlatão, ainda é. Mas era pior. As pessoas ainda eram mais vistas como charlatão ainda. E aí, na época, eu lembro que eu tinha muito medo. Eu falei, gente, será que isso tudo que acontece na internet é verdade? Ou será que é só coisa de charlatão mesmo? E aí eu lembro, nessa época, eu já estava formada ali na residência, já estava trabalhando, já estava captando meus pacientes particulares. E pensei, cara, como que eu conseguiria, né, alavancar isso aqui? E aí eu pensei, poxa, acho que pela internet é possível. Mas eu tinha esse medo, eu tinha esse receio de muitas pessoas me acharem que eu era charlatã e que o que eu estava fazendo não era legal. E, poxa, eu tinha estudado nas melhores universidades, melhores residências do Brasil, para agora acabar na internet. Então eu tinha esse medo lá no fundo. Mas eu lembro que teve uma gota d'água, assim. Eu falei, cara, depois disso, eu falei, quer saber? Que se dane, que eu vou começar na internet sim, e eu sei que eu sou boa, eu sei que eu sou uma pessoa dedicada, e se alguém me julgar, o problema é dessa pessoa, sabe? E aí, qual foi esse momento, né? Que eu decidi falar, cara, chega, decidi dar o basta. Foi justamente quando eu fiz uma cirurgia super complexa. E eu lembro que o plano de saúde, gente, ele me reembolsou, tipo, 2, 3 meses depois. Vocês vão ficar chocados. Ai, até hoje eu me lembro. Ele me reembolsou ali um valor de R$ 120. Sendo que desse valor de R$ 120, eu ainda precisaria emitir uma nota e pagar imposto sobre ele. E foi uma cirurgia super longa, que demorou a beça. E aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, desculpa, mas assim, eu não estudei anos e anos, eu sei que eu sou boa tecnicamente, eu sei que eu sei muita coisa, mas eu não estudei pra isso. E aí, a partir daquele dia, eu pensei assim, eu falei, cara, eu nunca mais vou deixar que outro defina o meu valor. E não foi fácil, tá? Falando que agora parece que foi simples, não foi. Mas foi o dia que eu dei um basta e falei assim, cara, chega, eu não mereço isso aqui. Eu mereço muito mais. Bom, e aí eu transformei, né, desse limão uma limonada, porque foi um momento de muita frustração pra mim, mas que eu pensei, cara, não. Tem momentos de frustração na nossa vida, pontos de inflexão, né, que a gente toma atitudes. E eu diria que esse foi um ponto de inflexão na minha vida, que eu precisei tomar uma atitude e falar, cara, chega, eu vou fazer alguma coisa diferente. E aí eu decidi mergulhar no digital e falar, cara, eu vou fazer um bom trabalho aqui, porque eu sei da minha formação, eu sei que eu sou uma pessoa dedicada e eu quero trazer outras pessoas dedicadas a viver esse mundo, principalmente que eu já entendi como é que funciona e que é um mundo muito lindo, que a gente tem uma força muito grande, principalmente
para quem é bom formado, trazer aí toda essa carga que a gente estudou para milhares, milhões e milhares de pessoas. Bom, e como que tudo começou no digital? Primeiro, eu não comecei de cara no meu Instagram pessoal, tá? Confesso. Não comecei porque eu tinha muita vergonha, muito medo ainda das pessoas me julgarem. E eu tava numa fase de captar pacientes, né? Eu trabalho com pacientes renais crônicos, então primeiro eu falei, não, vou me dedicar ali à captação dos meus pacientes. E aí eu fiz uma página dedicada justamente à minha empresa para captar pacientes renais crônicos. Bom, e acabou que esse Instagram para os pacientes começou a dar muito certo, a gente teve uma procura muito legal de trabalho através dele, e eu comecei ali a entender que, poxa, a internet não era uma coisa ruim, pelo contrário, a internet era justamente a liberdade que eu estava procurando há tanto tempo. Porque através da internet, as pessoas, os pacientes, eles conseguiam ver ali o meu valor. Eles não questionavam o preço, eles não questionavam procedimento, então se tornou tudo muito mais leve, sabe? E aí eu pensei, cara, eu preciso realmente levar isso para mais pessoas, porque as pessoas começaram a me perguntar, Ana, mas como que você faz o podcast? Como que você converte os pacientes através da sua página? E aí eu pensei, gente, isso é tão importante para as pessoas, eu acho que as pessoas precisam realmente aprender algo que eu comecei fazendo e agora eu quero expandir e, enfim, mostrar para mais e mais médicos e profissionais da saúde que é muito importante a gente trazer o nosso conhecimento aqui para o digital. E aí, finalmente, foi quando eu decidi, depois de muito tempo, com muito medo, montar realmente o meu produto digital, né? Montei ali minha mentoria, finalzinho ali de 2023 para 2024. Foi quando a gente teve a primeira turma da mentoria do Open Mind, né? Agora já tem uma mentoria mais evoluída ainda, que é o Open Business, para quem quer realmente criar um produto digital com alto ticket, uma entrega assim muito relevante para o seu cliente, seja paciente ou profissional da saúde. Então, dentro do Open Mind, onde tudo começou, a gente tem vários cases de sucesso muito interessantes. Lá, desde a primeira turma do Open Mind, continua tendo hoje, até hoje, maiores ainda. Um dos casos muito legais foi do BDA, que é um curso de broncoscopia desenvolvido por uma das alunas e que, cara, tomou proporções gigantes, gente. Ele chegou assim, América Latina, o curso. Eles têm alunos, se eu não me engano, até da Europa, Alemanha. Então, assim, a internet, gente, quando a gente realmente trabalha de uma maneira legal e traz... e nós somos bons tecnicamente e conseguimos reunir outras pessoas boas, interessadas, que querem aprender, é muito incrível. Muito, muito incrível. E hoje em dia a gente tem a Open Business, que é justamente a minha mentoria para profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, fono, enfermeiras, que querem tirar os seus negócios do papel e vir para esse mundo digital, tá? Então, a gente ajuda justamente desde quando você tá ali na idealização do seu projeto. Ana, não sei ainda o que eu quero criar. A gente senta com você, valida a ideia, estrutura, vê o que tem no mercado, o que não tem. Faz o MVP, que a gente chama, né, que é o mínimo produto viável, para conseguir colocar a sua ideia no mercado rápido e a gente monetizar rápido, né? Então a gente usa muitas técnicas do mundo das startups, né, que foi um mundo que eu vivi bastante também, e traz aqui para o mundo digital para a gente conseguir viabilizar os seus projetos muito rapidamente. Então tem dado muito certo, eu estou muito feliz de poder ajudar aí tantos profissionais da saúde. E o mais incrível de tudo isso, acho que depois que a gente perde o medo de vir para o mundo digital, de empreender, de fazer uma coisa diferente do que todo mundo está fazendo, é que você começa a se conhecer de novo, você começa a lembrar que a sua vida não é só a medicina. Você começa... Eu voltei aos meus hobbies. Fui federada em tênis, assim, eu sou muito viciada em jogar tênis. E eu não jogava tênis desde que eu comecei a estudar para medicina. E depois que eu comecei a empreender, criei os meus produtos, comecei a monetizar de uma maneira muito legal e leve, completamente diferente da medicina. Eu trabalho muito, tá, gente? Mas é satisfatório o retorno financeiro. Então eu voltei para os meus hobbies, eu voltei a jogar tênis, isso para mim
não tem preço. Além disso, eu consegui sair dos meus sobreavisos que me deixavam super estressada, super ansiosa. Ficava me coçando, eu tenho dermatite atópica, então eu ficava toda empolada, super ansiosa, porque eu não sabia se alguém ia me ligar, se ia me chamar, não conseguia dormir. Então, consegui também sair disso. Hoje em dia eu não preciso trabalhar final de semana no hospital, eu trabalho gravando conteúdo, eu trabalho de outra maneira, não quer dizer que eu não trabalho, é um tipo de trabalho, mas é diferente, sabe? É um trabalho muito mais leve, com muito mais retorno. E eu não tô falando, gente, sobre virar blogueira, nem nada disso. É sobre você se tornar a protagonista ali da sua carreira. É sobre você realmente começar com medo e saber que vai dar certo no caminho. Porque eu gosto muito de falar uma frase. Quando a gente começa a empreender, não é sobre se vai dar certo, é sobre quando vai dar certo. E quando você persiste aqui no digital, e eu sei que você já persistiu provavelmente por muitos anos durante a sua carreira, então isso você já sabe fazer. Quando você persiste aqui no digital, o retorno é muito grande, é muito satisfatório. Então, realmente, se você é essa pessoa que é resiliente, que é decidida, que é determinada, me acompanha aqui, que eu quero te ajudar a transformar essa angústia em algo bom, em algo que realmente vai transformar a sua vida, que você merece, que eu tenho certeza que você já estudou muito, você já se dedicou muito, então você não precisa viver nessa correria maluca para sempre, tá bom? Então, ó, não se esquece de se inscrever aqui no canal, eu tô contigo, vamos junto, que a gente vai melhorar todo esse caos aí nessa vida, que eu sei que a nossa vida de médico é uma loucura, mas eu quero te mostrar que existe um caminho lindo, novo, e esse canal tá aqui pra isso. Então, ó, se inscreve aqui embaixo, não se esquece que a gente vai querer trazer muitos vídeos de como você aí pode começar aqui no digital, igual eu comecei também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e bora! Bora começar com medo e vamos que vamos!